Provérbios capítulo 21, versículo 29. Vamos ler na versão revista atualizada, e diz assim: o homem perverso mostra dureza no rosto, mas o reto considera o seu caminho. Noutra tradução, chamada tradução brasileira, diz assim: o homem perverso endurece o seu rosto, mas quanto ao reto, ele considera os seus caminhos. A tradução na linguagem de hoje diz assim: o homem direito tem confiança em si mesmo, porém o mal só finge que tem. Na linguagem contemporânea, diz assim: os inescrupulosos vivem fugindo, as pessoas honestas estão seguras em seus passos. Vejam só, as traduções, elas variam bastante, mas elas têm um núcleo, na ideia central, que é a relação do ímpio com o justo. Essa atitude do ímpio e a atitude do justo. O texto diz assim que o ímpio endurece seu rosto, mas o justo considera o seu caminho. O homem perverso mostra dureza no seu rosto, mas o reto considera o seu caminho. Então vamos lá. O que é o ímpio endurecer seu rosto? Endurecer o rosto pode ser entendido como uma expressão de insensibilidade, de teimosia, falta de arrependimento diante dos erros, quando alguém corrige ou quando alguém orienta. Então, o ímpio se recusa a reconhecer os erros. Esse aqui é o ímpio que o provérbio está falando. O homem perverso endurece o rosto, ou seja, o homem perverso não aceita a correção. O homem perverso não aceita a correção. Então, quando você vai corrigir alguém que está errado e você vai dizer: eu não estou errado, eu estou certo, e você tem consciência que ali há perversidade, o provérbio está falando daquela pessoa. E a gente conhece, já deve ter cruzado na vida de vocês, como já cruzou na minha, de pessoas que a gente vai orientar e a pessoa é ignorante, dura na resposta, não consegue ter sensibilidade para um conselho que quer, na verdade, corrigir, o rumo que a pessoa está tomando, buscar o caminho reto. Então a pessoa prefere não o caminho da justiça, mas o caminho da maldade. Prefere o caminho da maldade. Falta a ele o quê? Humildade. Falta a ele a possibilidade de autocrítica, que é uma virtude que poucas pessoas têm. A autocrítica. Fazer a crítica a si mesmo. Crítica no sentido: o que é que eu devo fazer para melhorar? O que é que eu posso fazer para melhorar? Que atitudes? Quando eu vejo certos fatos acontecerem, e aí eu paro e tenho que perguntar: o que é que eu tenho que fazer para melhorar? Eu já tenho que aprender, já tenho alguma lição para aprender aqui. Uma lição, por exemplo, vou dar um exemplo. Tem uma pessoa que você sempre trata muito bem, tem maior estima por ela, considera até como amigo, mas ela não lhe considera como amigo. Você honra ela, mas ela nunca honra você. Então, meu irmão, não adianta você querer buscar corrigir essa pessoa se ela não considera você, se ela não tem honra pelo que você diz, ou honra o que você diz. Então é melhor você deixar ela a própria sorte dela. Ou seja, o justo vai considerar a sua palavra, o ímpio não. E a gente às vezes acha que o ímpio está fora da igreja. Não, está dentro da igreja também. Porque o joio e o trigo estão juntos. Eles se parecem muito. Na plantação de trigo e o joio no meio, você olha e você não consegue separar bem. Só separa quando você vai debulhar um e debulhar outro. Quando debulha o joio, ele não tem semente. Quando você debulha o trigo tem semente. Aí você vê a diferença.
Nisso que Jesus falou que a diferença do joio para o trigo. O trigo não dá semente. Não dá semente. Ele não dá resultado daquilo que Cristo espera da pessoa. Daquilo que ele não só espera, mas é daquilo que ele ensinou. Por outro lado, tem o justo. Ele diz aqui, quanto ao reto, ele considera os seus caminhos. Ou seja, considerar os caminhos é o indivíduo que faz a reflexão e considera aquilo que foi orientado a ele com relação ao que ele está fazendo. Então, se ele está fazendo algo de errado e a pessoa vai orientar ele, às vezes é na mínima coisa. Às vezes é na mínima coisa. Eu lembro que uma certa vez me contaram a história de uma pessoa que chegou e ela falava errado. Né? Falava assim, pomoide. E as pessoas falam isso, né? Pomode, é pelo modo. Na verdade, a pessoa quer dizer pelo modo. Aí ele fala pomoide. Aí quando ele falou isso, aí a pessoa disse, fulano, não é pomoide, não, é pelo modo. Aí a pessoa olhou, disse, é mesmo, né? Aí sabe o que essa pessoa fez? Ela tomou a atitude de voltar a estudar. Tomou a atitude de voltar a estudar para não falar errado. Disse assim para mim, se eu morri de vergonha quando ela me corrigiu, mas eu vi que ela queria meu bem e eu fui e voltei a estudar para não falar errado. Olha, irmão, às vezes tem pessoas, infelizmente, é porque eu não quero entrar nesse detalhe da educação hoje, né? Mas às vezes as pessoas, a qualidade da nossa educação hoje caiu muito. Tem muito jovem que termina aí o seu ensino fundamental, ele não sabe ler, não sabe interpretar um texto. Você pede para ler um texto, ele não sabe da pontuação, porque a nossa educação ela não está voltada para ensinar as matérias básicas, está voltada para outra coisa. E isso a gente vai pagar está pagando um preço caro e vai pagar um preço caríssimo. Né? É o que a gente chama de uma educação para a militância. Tá? Mas eu não quero entrar nessa discussão. Eu quero só mostrar que o indivíduo ele foi corrigido e ele reconsiderou e ele voltou até a estudar. Então o justo avalia as suas ações, as suas motivações, os valores que ele tem. Muitas vezes nós temos que reavaliar nossos valores. E a gente tem que buscar sempre se corrigir, mas em busca do quê? Em busca de almejar a retidão, almejar caminhar com a justiça. Por isso que o reto considera os seus caminhos, porque ele quer andar corretamente. Ele, quando alguém vem e diz a ele que ele está errado, e ele reflete e vê que o que a pessoa está fazendo para ele é ajudando, auxiliando, então ele considera. Então ele reconhece a importância de se autoexaminar, de aprender com os erros, de buscar aprimorar-se moralmente. E o cristão tem que buscar aprimorar-se o quê? Espiritualmente. Porque, meus irmãos, a vida que nós vivemos é um reflexo da nossa vida espiritual. Dos conceitos espirituais que nós guardamos na alma e no coração. Muitas pessoas falam que não existe alma, né? Que não existe vida após a morte, que morreu, acabou-se, como muita gente fala, não é assim? Mas eu sinto muito em dizer que essas pessoas estão enganadas. Porque a gente vê esse reflexo dessa falta de sentido na vida, na nossa realidade hoje. As pessoas estão sem rumo. Meus irmãos, há 30 anos atrás, você não via pessoas, não existia, aliás, Cracolândia, não existia. Você via um lugar ou outro, as pessoas usavam entorpecentes, mas eram escondidas,
hoje está tudo a céu aberto para todo mundo ver. Você vai em cada capital do Brasil, grandes cidades, tem uma Cracolândia. Pessoas que andam como zumbi. Aquilo é uma demonstração de que essa ideia de uma vida sem sentido, que está sendo disseminada socialmente, leva as pessoas a viverem assim. Esses ensinos são maléficos, como quem diz assim, viva do jeito que você quiser, seja livre, como se o homem fosse livre. E nós somos escravos dos nossos desejos e das nossas vontades. E ainda tem um detalhe, a Bíblia diz, a Bíblia diz, e Jesus foi quem falou isso, disse, olha, eu já não chamo vocês mais de servos, chamo de amigos. O que é que Jesus quer dizer com isso? Que quando você considera a sua vida, quando você considera aquilo que você faz, quando você considera aquilo que você pensa, quando você considera aquilo que você age, e você faz a reflexão e uma auto-reflexão, e vê qual é o melhor caminho a escolher, e se você escolhe seguir a Cristo, você começa a ver que você era escravo mesmo. Você começa a perceber. Antes você não percebia. E aí Jesus diz, olha, agora vocês são meus servos, são meus discípulos, mas eu não chamo mais de servos, chamo de amigos. Então um amigo não escraviza o outro. Nós deixamos de ser escravos para nos tornarmos servos. E Paulo chega até o extremo de dizer que nós somos escravos de Cristo. Porque ele diz, olha, ser escravo de um Senhor como Jesus não é ser escravo. É ser livre. Porque você vai viver para esse Senhor porque você quer fazer aquilo. Você quer viver daquela forma. Aquilo que ele pede para você fazer, você faz com prazer. Então, quando você faz algo com prazer, você já não é mais escravo. Muitas vezes você faz algo com prazer, mas ele traz um malefício depois. E seguir a Cristo, o que ele pede para você fazer não vai trazer um malefício, vai trazer um benefício. A diferença entre a escravidão das trevas e a escravidão da luz é essa. Na luz você torna-se servo. Nas trevas você torna-se escravo. Você é escravo. Você faz a vontade das trevas, mas ela sempre traz um malefício para a sua vida. Ela aparentemente parece, naquele primeiro momento, um benefício, mas ela traz um malefício no final. Porque o salário do pecado é a morte. No final, os benefícios, entre aspas, que as trevas oferecem são a morte no fim. Muitas vezes até antecipada. Então, é importante ser humilde e fazer autocrítica para esse crescimento moral e espiritual. É preciso reconhecer e corrigir os erros. Os próprios erros. E essas correções, irmão Djalma, são essenciais para uma vida virtuosa. A vida virtuosa de alguém que vive essa vida é porque ele corrigiu-se o tempo todo, ele foi se corrigindo. É como um navio em alto mar. Ele tem uma rota a seguir para chegar naquele destino. Se ele sai da rota, ele tenta o quê? Corrigir a rota. Se houve uma chuva muito forte, as ondas muito fortes tirarem da rota, ele volta novamente para a rota. Ele vai corrigindo. Ele pode até chegar depois do que ele planejou chegar, mas ele chega lá. Aqueles que não corrigem a rota nunca vão chegar nesse destino. Nunca vão chegar. Então é importante se arrepender, buscar essa transformação diante de Deus e por meio dele, né? E por isso que Deus resiste aos soberbos, porque o soberbo ele não corrige, ele não aceita o erro, ele não se arrepende, ele não busca corrigir seus caminhos. O humilde não, o humilde reconhece o erro, o humilde se arrepende, o humilde busca corrigir os caminhos. Ele pode errar, mas ele busca corrigir o caminho. Aquilo incomoda ele, não está no caminho certo. Então nós temos que refletir sobre a nossa responsabilidade.
pessoal de fazer essa reflexão, né? De sermos sábios em reconhecer nossas falhas, porque reconhecer a falha é um ato de sabedoria. É um ato de sabedoria. Reconhecer as falhas e se empenhar em corrigir é um ato de sabedoria. Ao invés de continuar ou de persistir em comportamentos que são prejudiciais e, e estão levando você ao erro cada vez mais. Então nós temos que fazer aquele processo, irmã Clarice, de se autoconhecer. E o cristão, ele se conhece mais quanto mais ele se aproxima de Deus. Eu tenho pregado aqui na carta de João que quanto mais próximo da luz, as trevas se dissipam e nós começamos a ver a realidade da vida, do mal que nós estamos fazendo contra nós mesmos e contra os outros. Então, a gente viu nesse provérbio que há um contraste entre as atitudes do ímpio e do justo. E em relação a considerar as suas escolhas, os seus desejos, os seus próprios caminhos. O ímpio é aquele indivíduo que ele não se recusa a reconhecer o erro. O justo não, o justo reflete, né? Tem cuidado sobre o seu próprio caminho, ele busca melhorar constantemente. Ele busca seguir caminhos retos, caminhos justos, os melhores caminhos, ele desenvolve as melhores práticas, ele tem os melhores pensamentos. Não quer dizer que ele é melhor que os outros. Ele toma a atitude de querer ser melhor do que ele ontem. Eu buscarei ser melhor do que eu ontem. Amanhã eu vou buscar ser melhor do que eu sou hoje. Não em relação aos outros, mas em relação a si mesmo. Nós temos que buscar ser melhor cada vez mais de nós mesmos. Eu tenho que ser melhor do que eu há uma semana atrás, há um mês atrás. Você pare para refletir quem era eu há um mês atrás e quem sou eu hoje. Eu mudei no quê? Há um ano atrás, há 10 anos atrás, o que é que eu mudei? Eu melhorei em quê? Esse é o processo de reflexão, onde você busca melhorar, não se comparando aos outros, mas comparando-se a si mesmo. Por isso que é importante, meus irmãos, sermos humildes e termos a autocrítica para reconhecer quando nós erramos. Por isso, a partir daí, nós vamos começar a ter uma vida moral, virtuosa. E nós vamos ter uma vida espiritual que traz significado para a nossa vida material.